Olá, recebo hoje um grande torcedor do Curitiba Futebol Clube, Aurélio Franceschi. Engenheiro civil, é um ícone na área de estruturas. Curiosamente, o professor Aurélio foi o projetista de uma das versões do Co-Irmão Atlético, o time do meu coração, e hoje vai nos contar um pouco da sua história, um caso de amor com o esporte e um caso de amor com o clube do coração dele, o Curitiba. Lembrando, Aurélio, que a nossa safra é uma safra de torcedores do Curitiba. Eu fui um dos poucos que fui firme às minhas convicções e me mantive no meu coração rubro-negro. Aurélio, me conte um pouco de como é que começou toda essa paixão pelo futebol e os primeiros jogos, o antigo estádio Belfort Duarte e tantos momentos vividos. E faça um resumo de até hoje como é que tudo começou e até hoje como tem sido esse grande envolvimento com o futebol e com o teu clube do coração, o Curitiba. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, Sidney, que você me proporciona aqui. Eu fico muito contente em poder relatar algumas passagens do Curitiba e coisas que nós aprendemos. Eu nasci em 65 e tomei contato com o Curitiba através de um primo meu, que era torcedor fanático do Coxa, e me levou lá pelos idos dos anos 70 para assistir um jogo no Couto Pereira, né? Naquela época se chamava Belfort Duarte, né? E ali que eu conheci o Curitiba e ali começou o envolvimento com o Curitiba, né? E num período da minha vida, de 72 a 78, eu fui morar em Florianópolis, porque meu pai era militar e foi transferido lá para Florianópolis. E nós vínhamos para Curitiba por volta de uma vez por mês, um final de semana nós estávamos aqui. Então meu contato com o Curitiba não era diário. Não ia em muitas partidas, porque rara era a oportunidade de ir. Mas acompanhava diariamente pela PRB2, Rádio Clube Paranaense, AM, lá de Florianópolis. Naquela época não tinha a modernidade que a gente tem hoje, internet, você sabe online o resultado, ver um lance. Lá você tinha que sintonizar a rádio AM, baixar a frequência, 1430, 1460, não me lembro bem qual dessas duas que era, para você pegar e não cruzar com uma rádio de outro estado. Então foi assim de 72 a 78, nos anos áureos do Curitiba, né? Que tivemos uma ascensão a nível nacional, né? Mas eu, infelizmente, só pude acompanhar pelo rádio. E aí, voltando para Curitiba em 78, aí voltei a frequentar o estádio, então já tinha 78, eu tinha 13 anos. Então, naquela época, comecei a voltar ao estádio, ia ali da minha casa, que era na Augusto Stresser, a questão de 1,5 km, 2 do estádio. Eu ia a pé no estádio com meus amigos, ou até muitas vezes sozinho, e vivi o Curitiba de 78 para cá com grande intensidade. Muito bem. Aurélio, cabe lembrar a grande importância do presidente Evangelino Neves, o chinês, e uma geração de jogadores que escreveu histórias dentro do clube, que eu acho que o clube hoje deve muito ao Jairo, ao Oberdan, ao Aladim, ao Cláudio, o Pescuma, o Hidalgo, o grande atacante, o Luizinho, os Marzinho, o Zé Roberto, que era nosso, que era do Atlético. Isso. E Curitiba foi hexacampeão na década de 70 até 76. Depois, em 77, o Grêmio, o Maringá, surpreendeu. É verdade. Com o Didi Nivaldo. Depois, 78, talvez a partida mais triste que eu já tenha vivido foi, após 3-0, uma decisão nos pênaltis. Manga. Curitiba tinha o Manga, que era goleiro do Internacional, do Botafogo, da seleção. Pedro Rocha, que jogou na seleção do Uruguai e havia passado pelo São Paulo. Depois do Coxa. E o Cláudio, que é um grande amigo e foi um grande Cláudio jogador. Marques. Cláudio Marques jogou no Corinthians. Liminha, que jogou no Flamengo, depois veio para o Atlético. Então ali não deu. Em 79, o Curitiba foi novamente campeão, praticamente campeão da década. E vamos aí lembrar o Torneio do Povo em 1973, que era considerado quase que um campeonato nacional. Mas me conte um pouco... Mas assim, do Evangelino você fala, né? O Evangelino foi um
um ícone do Coritiba, né? Você fala de Evangelino e Coritiba, você está falando da mesma coisa, né? Mas o Coritiba, além do Evangelino, tinham pessoas de altíssimo gabarito que passaram por lá desde a sua fundação. Então, eu acho que o grande ponto do Evangelino, o que é? Ele era um agregador, uma pessoa que agregava as pessoas, uma pessoa suave, uma pessoa que dialogava com todos, né? Então, ele tinha esse espírito agregador. Isso fazia o futebol crescer. A própria rivalidade com o Atlético Paranaense era saudável. Eu me lembro de a gente lia muito a Tribuna, né? A Tribuna, o jornal sangrento lá, mas no esporte era muito forte a Tribuna. Eu fui muito criticado por ler Tribuna na época, mas não me arrependi. Mas ele era forte no Muito bom, futebol. Muito bom. E então, veja, quantas troca-troca que tinha. Tinha troca de jogadores. O jogador saía do Coritiba, ia para o Atlético, do Atlético ia para o Coritiba. O próprio dos maiores jogadores do futebol, Zé Roberto, era jogador do Atlético. E depois, indo ao Coritiba, se tornou um expoente. Só não foi para a seleção brasileira porque ele tinha um pouco de dificuldade na parte comportamental, né? Várias vezes ele foi buscado na noite, e a turma dizia, não, deixa ele lá, porque senão no outro dia ele não joga nada. Não tinha tanto controle de doping, né? Não tinha... Também, mas eu acho que essa questão, eu sou muito daquela época do estádio Couto Pereira, porque era o estádio que tinha capacidade para reunir as pessoas. Os outros estádios eram pequenos, né? A Vila Capanema era pequena, o estádio da Baixada, da Arena, era pequena. Então os jogos todos grandes eram no Couto Pereira. Muito bem, mas o estádio era dividido meio a meio, a menos da Social, que era 100% do Coritiba, porque atendia os sócios do clube. Mas no restante era meio a meio a divisa, e outra, só tinha uma cordinha dividindo. Não tinha parafernália de alambrado e pessoa e policial. Era meio a meio. E era a coisa mais deliciosa, era ir no estádio meio a meio. Porque quando o teu time fazia um gol, metade do estádio ficava em silêncio. Então isso, e a gente saía do estádio junto, e no outro dia a satisfação era de gozar o amigo, e isso é que engrandecia o futebol, coisa que eu não vejo hoje, e eu tenho uma tristeza muito grande por isto, e acho que isso precisa mudar. Isso aí não pode continuar. Aurélio, um grande momento também proporcionado pelo presidente Evangelino Neves foi o título máximo nacional de 1985, conquistado pelo Coritiba contra o Bangu do Castor de Andrade, no Maracanã. Uma partida que acabou se resolvendo nos pênaltis após a prorrogação. E eu lembro, e muito embora sendo torcedor do Atlético, nesse momento já não tinha mais rivalidade, todo mundo era paranaense. O goleiro era o Rafael, você falou de jogadores que vêm de lá e vão para cá. Sim, o Rafael tinha era o goleiro nosso. Do Atlético. O lateral era o André, depois era o Gomes do Guarani, o Heraldo e o Dida, que era do Cele Boca. O Dida era do Colorado. O Tobi, que infelizmente nos deixou, né? Sim. Marildo, que era do Colorado também, do Cele Boca. E o Marco Aurélio. Lela, um baita de um jogador, pai dos meninos aí que estão aí jogando. O Índio, o centroavante e o Edson. E você esteve no Maracanã naquela noite. Me conte como é que foi a sensação. Bom. E antes, e durante, e a comemoração. Esse ano de 85 para o Coritiba foi um ano mágico, né? E nos levou ao título brasileiro, o primeiro título de um clube do Paraná. Mas a nossa conquista, ela já veio ao longo do ano. Então nós tivemos partidas memoráveis aqui, algumas inesquecíveis, como aquela vitória de 2-1 contra o Santos, praticamente no último minuto, no final da tarde. Chovia? Não chovia, um dia bonito de sol, E nos últimos minutos, no último lance, o Lela fez o gol de 2-1 e nos levou para os playoffs, né? Porque naquela época não era pontos corridos, era mata-mata. Então, aquele era o último jogo da seleção para ir para o mata-mata. E dali, depois da gente ter ganho do Santos, a gente começou o mata-mata
ganhamos do Corinthians, depois ganhamos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi um jogo emocionante, tanto aqui quanto lá. Aqui teve um gol, o gol foi do Heraldo, foi 1-0, e eu não me esqueço nunca, o Heraldo fez o gol nos fundos lá para Perpétuo Socorro, e ele veio correndo em direção à torcida, eu estava bem no meio ali no muque, então eu nunca esqueço dessa cena do Heraldo comemorando esse gol. Nós ganhamos de 1-0. Depois o Coxa foi ao Mineirão, enfrentar o Atlético Mineiro, um poderio, tinha o Reinaldo, Matador. matador, e o Rafael pegou uma bola em cima da linha. Até hoje há uma discussão se a bola entrou ou não entrou. Porque o cara do Atlético chutou, a bola ia para a direita, desviou no zagueiro, o Rafael estava indo para a direita, ele voltou para o outro lado e segurou em cima da linha. Foi uma coisa... Ali praticamente foi quando o Coritiba ganhou o título. Então o Coritiba já tinha ganho do Flamengo, já tinha ganho do Corinthians, ganhou do Atlético Mineiro. Então o Coritiba foi disputar com o Bangu, porque o Bangu era o campeão da Taça Prata. O Coritiba era, porque tinham duas taças, a taça dos times mais qualificados e dos menos qualificados. Então nós fomos disputar com o Bangu e a tristeza grande é que o jogo foi jogo único. Jogo único lá no Maracanã. E nós não ia termos a oportunidade de jogar um título aqui na nossa casa, que sempre era cheia. Aí nós, eu em 85, então eu tinha 20 anos, nós nos reunimos, 3 primos, uma prima e o recém-casado com esta minha prima. E fomos ao Rio de Janeiro, os 5, num TL. Nossa Senhora. Num TL... Nossa Senhora. Fazendo uma epopeia para ir para o Rio de Janeiro para assistir a final. Ah, mas aí tudo é alegria, né? Tudo não, e pifou o carro, e consertamos o carro. E chegando lá, até hoje, essa prima minha, Cristina, ela reclama. Porque nós chegamos lá e dissemos, não, você não vai ao estádio. Lá é lugar de homem, mulher no estádio, não tem sentido. E deixamos ela em casa, ela ficou ouvindo no radinho. E esse jogo no Maracanã, nós chegamos lá 1 hora antes e o estádio parecia vazio. E era o Bangu não era um time de expressão, então lá eram os times grandes, o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. E achamos assim, nossa, mas vai ser vazio esse jogo? Quando faltava 15 minutos para começar o jogo, aquelas bocas, aqueles túneis de acesso do Maracanã, pareciam um formigueiro. Em 15 minutos o Maracanã ficou... 90 mil torcedores do Bangu. Lotado. E aí tinha bandeira do Flamengo, do Vasco, enfim. E nós éramos... Há controvérsias, mas alguns dizem que nós éramos 10 mil. Mas eu te digo que no mínimo 8 mil coxa branca estavam lá no cantinho esquerdo do Maracanã. E aquele jogo foi um jogo emocionante, né? Porque foi um jogo em que o Rafael fez defesas épicas, né? O Bangu tinha um jogador chamado Marinho, que era muito perigoso, e até num contra-ataque eles fizeram um gol e o juiz anulou o gol, o impedimento. Até nos surpreendemos, porque o Castor de Andrade, como você falou, era uma pessoa muito influente no Rio de Janeiro, né? Muito. E então a gente tinha uma expectativa de uma luta contra o Brasil inteiro, né? Mas ao final fomos vencedores e o que aconteceu? Aqueles 90 mil torcedores aplaudiram o Coritiba. Que bacana. Foi uma coisa assim... tenho tantas coisas para falar desse caminho, né? E aí ficamos no Rio de Janeiro mais uma semana lá passeando. Olha e todo lugar a gente ia com a camisa e era saudado. E foi uma coisa maravilhosa, né? Perdemos a chegada a Curitiba, que depois a gente viu que a chegada a Curitiba foi uma coisa bárbara, né? A chegada a Curitiba, inclusive você falou que era Paraná, né? Era o Paraná. E o próprio governador José Richa... Me lembro, junto com o Fruito, o Maurício Fruito, que era Maurício Fruito, um coxa branca de 4 costados. E o Richa foi lá receber no aeroporto e comentou, né? Olha, isso aqui não é só o Curitiba, isso aqui é o Paraná se mostrando ao Brasil, né? Então, acho que isso aí, do ponto de vista de um estado que tem muitos migrantes, né? Na verdade, o nosso estado, a identidade do nosso estado é comprometida, porque nós somos formados por muitos
muitas etnias diferentes, pessoas que vêm do Rio Grande, que vêm de outros estados. Então nós temos o norte do estado é mais conectado com São Paulo. Sudoeste gaúcho. Sudoeste gaúcho. Então nós temos uma certa dificuldade dessa unidade paranaense, né? E aquele momento foi um momento de unidade do Paraná. Eu acho que o Paraná ali se uniu em torno de uma conquista, né? E o futebol tem este viés. É uma vitória política do Estado. Do Estado, é uma vitória da força do Paraná. E o Paraná é um estado de pujante, do ponto de vista de várias áreas, não é só o futebol, né? Nós temos pessoas de altíssimo gabarito e somos até um pouco... Humildes, né? Humildes. Acho que a gente poderia mostrar mais. A gente não mostra o valor que a gente tem. Então, o paranaense, esse foi o ponto alto, acho que do... Aurélio, me fale um pouco de sentimentos que passam de pais para filhos. E você agora leva as filhas ao estádio, né? E como é que é essa sensação? Fale um pouquinho de torcidas também. Certo. Como é que você entende esse momento de torcidas? Você que gosta de avaliar, porque você parece um pouco sociólogo também. Gosto de fazer uns paralelos. Né? Bom, uma alegria muito grande que eu tenho é as minhas filhas, né? Eu já era fanático e em 2013 eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei para Lúcia, eu vou levar as meninas para o estádio. Ah, então tá. Aí elas se ajeitaram, as meninas deixaram bem ajeitadas, bonitinhas e foram comigo para o estádio. Isso em 2003. Então a Paola tinha 8 anos e a Luísa tinha 6 anos. E fomos ao estádio num jogo contra o Santos. O Curitiba estava fazendo uma boa campanha aquele ano de 2003. Tanto é que ao final do campeonato nós fomos à Libertadores. Em 2003 nós ficamos em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. E eu fui com as meninas lá e elas adoraram e nós compramos ingresso com o cambista, que estava cheio o estádio. E de lá para cá, de 2003 para cá, eu te diria assim, as minhas filhas são mais fanáticas do que eu. Hoje minhas filhas me arrastam para o estádio mais do que eu era quando eu era sozinho torcedor. Então isso é uma satisfação muito grande que eu tenho. É um programa que a gente tem. Ir ver nos tempos difíceis e tempos bons. Você ainda vai estar aqui para ver um neto atleticano. Aí eu quero ver. Não sei, vamos ver. Isso aí é o destino, a gente não tem controle sobre o destino, né? Mas eu sou favorável a que o Paraná tenha esta rivalidade sadia. E aí você me pergunta da questão das torcidas, né? Porque você vai com 2 filhas, hoje minhas filhas têm 22 e 20 anos, mas eu passei todo esse período indo em jogos com elas. E aí como é que você vai ao jogo e com essa violência? Teria uma crítica grande. Olha, você vai levar lá num jogo, como é que é isso aí? Então acho que esse é o ponto que precisa ser mudado. Eu acho que eu vejo a comunidade do futebol com iniciativas de torcida única. Isso não pode ter. O poder público se eximindo da questão da segurança. Então, o poder público tem que garantir a segurança. Se você faz torcida única, as pessoas brigam nos terminais de ônibus. Ou seja, você incentiva a briga. Teve jogos aqui, a questão dos 2, 3 anos, que foi feito torcida mista. As pessoas foi Curitiba e Atlético com as camisas, no mesmo estádio, marido, namorada, namorado. No Rio Grande do Sul teve uma iniciativa semelhante. Eu acho que é por aí. Eu acho que o caminho que está se traçando hoje, de torcida única, segregação, não pode permanecer. Há uma responsabilização social, a população precisa se conscientizar disso, o poder público precisa assumir o seu papel de poder público. Veja, em 2009 nós tivemos uma selvageria no Couto Pereira. Os torcedores do Curitiba invadiram de cara limpa, filmados pelas câmeras, todos. O que significa uma pessoa invadir um local de cara limpa
sem medo de ser filmado. Ele não botava uma máscara para se esconder. Foi de cara limpa, ele bateu em policial, bateu em jogador. O que significa isso, Sidney? Significa o quê? Impunidade. E aí é que é o ponto-chave. Tem que ter punidade. Se tiver punidade, tem ordem. Se tiver ordem, tem sociabilidade. Se tem sociabilidade, todos nós crescemos. Então eu sou frontalmente contra esse movimento de torcida única. Eu vivi torcida junta e era uma alegria para, mesmo os atleticanos, você é atleticano, quanto vocês perderam na década de 70? Foi um sofrimento, né? Todos. Mas havia como é que era o confronto? Eu nunca briguei. Existiam algumas brigas isoladas, mas aí são pessoas isoladas que se exaltam, né? Se exaltam, mas no todo, eu te pergunto no todo. Eu nunca vi. No todo, como é que era a sua relação com seus primos, com seus amigos? Como é que era? Na verdade, havia uma provocação, mas nunca Mas se havia chegava... provocação de briga, não. de porrada? Não era, né? Não. Era uma provocação sadia. Ó, você perdeu, você... Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que isso a imprensa tem uma responsabilidade, os dirigentes têm uma responsabilidade maior ainda, e o poder público tem responsabilidade grande sobre isso. Muito obrigado, Aurélio, por ter aceito o nosso convite. Nossa. E eu gostaria de me despedir hoje saudando o Colégio Militar de Curitiba, que formou grandes cidadãos. Por que não a Escola de Engenharia, a Também. dura Escola de Engenharia, que Difícil. acaba por nos preparar a vida, né? E qual foi o grande legado do esporte e do futebol para a sua vida? Qual foi a grande lição que você aprendeu no esporte e no futebol? Eu, como você falou, sou um pouco assim poético e faço alguns paralelos do esporte com a vida. Então, o esporte, ele ensina as pessoas a ganhar, a perder. E a gente não só ganha na vida. Não existe só vitória. Existe o momento da vitória que você deve comemorar, usufruir. Existe o momento da derrota, que você tem que saber conviver com a derrota. Então, eu vejo que o esporte em geral traz isto. Este é o verdadeiro sentido do esporte. As pessoas aprenderem a viver em comunidade, viver em congressamento. A disputa gera o quê? O que gera a disputa? A disputa gera evolução. Quanto mais você quer evoluir, mais você disputa, mais você se aprimora. O Atlético Paranaense só cresceu de um dia que o Atlético perdeu de 5-1 para o Curitiba. Você estava falando comigo nos bastidores, aqui nós estávamos conversando sobre isso. Então, um vai subir quando o outro, você quer superar o outro. E lições de igualdade, porque todos convivem de maneira harmoniosa e aprende-se muito com o esporte. Os mais abastados convivem com pessoas menos favorecidas, não tem dúvida. Pessoas de crenças, etnias distintas que acabam se tornando amigos e que acabam se identificando e um ajuda o outro. A lição da superação, e sou brasileiro, mas eu tenho um carinho imenso pela Celeste Uruguaia, que sempre nos deu lições de superação, de civilização. E o que a gente viu agora, a Croácia se comportar de uma maneira, não foi campeã, mas foi muito elegante, sob todos os aspectos, né? Não tem dúvida. Então, isso aí, e o Brasil, que também é um país como o Paraná, é um país de pouca identidade. Porque as pessoas que vieram para este país aqui, construir as suas vidas, os portugueses inicialmente, e depois a grande imigração dos anos 1880, porque o Brasil ia acabar a escravidão. Então, Dom Pedro II mandou emissários para a Europa para trazer pessoas para cá, porque ele sabia que ia ter essa questão. E aí vieram os italianos, os alemães, os poloneses, os russos, os árabes, os judeus, e formaram essa grande nação. Só que onde que essa grande nação se identifica? É no futebol. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade do futebol e transformar o futebol num movimento de união nacional. Apesar de muitos acharem que isso é uma enganação, é para iludir o povo, eu não vejo assim. Eu vejo que o futebol une pessoas, une raças,
Unicredos, Exatamente. Unicredos. E agora a inclusão social, pessoas com deficiência, mulheres. Mulheres, mas mulheres idosos, nos estádios. é. Mulheres nos estádios, quando eu ia no estádio lá nos Mulheres anos 80... jogando bola. Não, em 80 as mulheres não entravam no estádio. Não entravam no estádio, Eram segregadas. segregadas. Hoje não, as mulheres... Veja a minha prima que em 85 nós ficamos com medo de levar ela para o Maracanã. Mas hoje não, hoje as mulheres frequentam Eu o lembro estádio... que, agora se me fez lembrar uma passagem, para que possamos encerrar, um jogo do Atlético contra o Flamengo em 83, era o jogo de volta, nós havíamos perdido de 3-0, a semifinal já. Precisávamos fazer 3 gols Lá aqui. no Couto, né? Ganhamos de 2-0 com 2 gols rápidos do Washington. A minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, estava começando a namorar e estava se preparando para casar. Eu fui ao estádio cedo com meu pai. Quando meu pai avistou ela com o meu cunhado... Dentro do estádio? Dentro do estádio, falou, puta, para que isso? Para quê? Então é interessante como os paradigmas né, vão se superando, tudo vai mudando. Então, isso é um exemplo de que o futebol pode trazer a civilidade, a irmandade, a igualdade. Eu vejo assim, o esporte em geral, os próprios outros esportes, veja, o Brasil já teve seleções de vôlei que empolgaram esse país aqui, né? Voleibol, basquetebol com Oscar Schmidt, Bernardinho, Guga Kirten. Então assim, o Brasil tem que usar o esporte para unir a população. É essa a visão que eu tenho do esporte e assim, mais uma vez te agradecer a oportunidade. A gente ficaria acho que falando aqui. Pena que temos pouco tempo, mas tem muitas e muitas histórias para contar e futebol é ciência. Eu acho que sim. Eu acho que sim, não tenho certeza que sim. Porque há paralelos. Hoje a ciência está no futebol, tem estatísticas, tem análises. Jornalistas de primeiro mundo. Nossa, pessoas extremamente qualificadas, o Juca Kfouri. O nosso Vinícius Coelho aqui. Na saudade, né? É um ícone do... Carneiro Neto. Lombardi Júnior. Grande Lombardi. Lombardi Júnior. Nossa, é o Dirceu Gresser, tinha aquele programa fantástico. Viva a Bola. Né? Viva a Bola, quer dizer, uma coisa que... Vamos marcar um almoço com todos esses craques. Aqui tem alguns de 85, eu vi com essa réplica aqui que minhas filhas me deram. Tem assinatura aqui de muitos dos Parabéns pela paixão, assim. Aurélio, pela veste a camisa mesmo. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Obrigado a vocês pela oportunidade. Até a próxima.